Boa tarde, eu sou Minervina Ulisses Machado. Aqui no meu canal eu leio mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, geralmente do livro Fonte Viva, ok? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou ler uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, do livro Religião dos Espíritos, ok? E essa mensagem que eu vou ler hoje não foi uma mensagem que eu abri ao acaso, como geralmente eu faço, tá? Foi uma mensagem escolhida, né? Porque hoje é o Dia dos Mortos, né? Comemora-se, celebra-se o Dia dos Mortos e eu resolvi ler essa mensagem aqui, ok? Espero que ela seja de algum proveito para você. Sempre lembrando que nós somos espíritos imortais, ok? Que a morte não existe, o que existe é uma passagem para um outro plano. E é isso, ok? Então, vamos à mensagem. A mensagem se chama Oração no Dia dos Mortos. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos mortos que ainda se ajustam à teia física. Pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho, como quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro. Pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, à feição de belos epitáfios inúteis. Pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões escancarados para a longa descida às trevas. Pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro. Pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa. Pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas. Pelos que se mobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife. E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias, que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Pelos mortos dos hospitais e dos manicômios, que gemem, relegados à solidão na noite da enfermidade. Pelos mortos de desânimo, que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão. Pelos mortos de desespero, que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência. Pelos mortos de saudade, que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida. E por esses outros mortos, desconhecidos e pequeninos, que são as crianças entregues à via pública, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também, como choraste sobre Lázaro morto. E trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna ressurreição. Ok. Então, nós podemos ver o quê? Que hoje, dia 2 de novembro, sendo o Dia dos Mortos, nós pensamos muito naqueles mortos, né, que se foram, né? Aquelas pessoas que conviviam conosco e que partiram, né? É o que Emmanuel nos fala aqui no início, olha. Enquanto nossos irmãos na Terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos que se desenfaixaram da carne, quem são os mortos-vivos? São aqueles que deixaram o nosso convívio, mas continuam vivos, só que em outro plano, né? Não estão mais aqui nesse planeta, né?
podem estar em colônias espirituais, podem estar em outros locais, podem até mesmo já terem reencarnado, certo? Mas não estão mais convivendo conosco. Esses são os mortos-vivos, aqueles que nós achamos, muitos de nós achamos que estão mortos, mas na verdade estão vivos, porém não compartilham mais das suas vidas conosco aqui nesse planeta, ok? Então, Emmanuel nos diz, enquanto a gente consagra esse dia aos mortos-vivos, vamos também pensar e vamos orar pelos vivos mortos, né? Ou seja, aqueles que ainda estão aqui nesse planeta, que têm um corpo de carne, né? Ou seja, estão vivos, não só como espíritos, mas como espírito-corpo, né? Tem um corpo, né? Vivem, né? Ainda participam aqui desse planeta. São o que o Emmanuel chama de vivos mortos. Mortos por quê? Mortos por determinados e vários motivos, né? Como Emmanuel diz, podem estar mortos em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho. Podem estar mortos na sua autoridade convencional, apenas com títulos preciosos que nada trazem de bom ao mundo. Podem estar mortos porque anestesiaram a consciência. Podem estar mortos porque são sovinas, então enterraram a própria mente nos cofres da sovinice. Podem estar mortos por causa dos excessos à mesa, né? Prejudicando a sua própria circulação, né? Trazendo consequências desastrosas para o seu corpo. Podem estar mortos de preguiça, não fazendo nada para si mesmos nem para ninguém. Podem estar mortos dentro de casa, né? Presos naquele mundo, apenas descansando, sem darem de si para ninguém, sem receberem nada dos outros, né? Podem estar mortos porque estão em penitenciárias, estão presos, ok? Ouviram as sugestões do crime e agora estão pagando o preço, né? Muitos arrependidos, outros não. Podem estar mortos nos hospitais e manicômios, né? Gemendo em solidão. Podem estar mortos de desânimo porque foram apunhalados, né? Muitas vezes pela sua própria família, por pessoas que estão próximas, né? Foram apunhalados, continuam sendo apunhalados. Então, estão desanimados diante da vida, não sabem o que pensar, sua mente está confusa, né? Armam armadilhas contra eles, né? Então eles se desanimam, eles pedem ajuda a Deus muitas vezes, mas na maioria das vezes nem mesmo esse simples pedido de socorro vai, né? Então estão mortos o quê? De desânimo, falta de coragem, falta de fé, né? Pelos mortos de desespero, né? Que não conseguem renunciar ao mal, não conseguem renunciar a pessoas tóxicas, não conseguem renunciar a essas armadilhas, né, que eu mencionei anteriormente, né? Por quê? Porque vem de pessoas próximas, então eles não acreditam, muitas vezes eles não acreditam. Não é possível. Tal pessoa não poderia fazer isso comigo, mas faz, né? Então estão mortos de desespero porque caíram em suicídio moral, né? Desertores da renúncia e da paciência. Mortos de saudade, né? Que lamentam aquelas pessoas que se foram, né? Como conviver, como deixar a vida seguir sem aquela pessoa que nos amou, ou que nós amamos,
verdadeiramente, do fundo do coração, né? Todos nós temos pessoas assim, que deixaram uma marca na nossa vida, deixaram um registro de amor, um registro bom, né? De quem nós sentimos muita falta. Então são os mortos de saudade. Todos nós, de alguma forma, somos mortos de saudade de alguém. Alguém que deixou um buraco na nossa vida, no nosso coração, né? E nós temos que seguir. O que nós podemos fazer? A pessoa se foi, e o máximo que nós podemos fazer é viver bem a nossa vida em homenagem a essa pessoa. Muitas vezes tendo essa pessoa como exemplo. Às vezes o nosso exemplo de vida é uma pessoa que a gente perdeu ainda muito cedo, quando a gente era criança. E a gente ficou com aquela imagem daquela pessoa na nossa cabeça, na nossa vida. E a gente vive a nossa vida bem, ou a gente tenta viver a nossa vida bem, mas sempre lembrando daquela pessoa, né? Que foi a pessoa que deixou aquela marca de amor na gente. São os mortos de saudade. Os mortos que estão aí pelas ruas, né? As crianças abandonadas, os mendigos, os que não têm emprego, os que não podem alimentar sua família, os que não têm a quem pedir uma ajuda, né? E muitas vezes nem se lembram de Deus. Não tem a quem pedir uma ajuda no plano físico, né? Uma ajuda material, né? É isso. Então, hoje nós estamos lembrando dos mortos em geral. Os mortos vivos, que são aqueles que se foram, mas continuam vivos, né? Porque a morte não existe. E os vivos mortos, que continuam aí pela vida, com as suas dores, com as suas decepções, com as suas tristezas, com os seus desenganos, com as suas negações, né? Se negam a ver quem está ao seu lado. Se negam a admitir que há algo errado na sua vida. E de onde é que está partindo isso? Se não é dele mesmo, de quem é? E se é dele mesmo, por que é dele mesmo, né? Ou por que é dela mesma, da própria pessoa? Porque a pessoa não quer mudar de vida. Ela é muito orgulhosa, ela é uma pessoa muito obstinada, né? Acha que está sempre certa, acha que não erra, acha que sabe tudo, acha que todo mundo que está ao seu redor são os amigos, né? São os amigos, né? Mas nem sempre é assim. E muitas vezes a pessoa prefere continuar se enganando, né? Então esses são os vivos mortos. Mortos de dor, mortos de desespero, mortos por falta de esperança, mortos por falta de confiança, né? Em quem confiar, né? Confia primeiro em Deus. Chama por Deus. Pede ajuda a Deus, aos seus anjos protetores, aos seus guias espirituais, que eles vão vir te socorrer. Pede para eles tirar essa nuvem que há na sua mente, né? Sua cabeça está confusa, você não consegue mais pensar direito. Quem é quem? Quem é quem? Quem me engana? Quem me ama, né? Pede ajuda a Deus. Pede ajuda aos espíritos de luz superiores, aos anjos. Pede ajuda a eles, tá? Os vivos mortos, mortos de dor, mortos de tristeza, mortos de desânimo, mortos de desespero, né? Então nós precisamos encontrar esse nosso lado espiritual para sair disso, para que nós possamos realmente viver. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Abundância não é só abundância material. Abundância é paz.
Abundância é esperança, é confiança, é amor, é progresso. Abundância é compreender a vida. Abundância é você saber que você não está só, que há pessoas que te amam. Abundância é você confiar em você, né? Depois de Deus, confiar em você, nas suas percepções, na sua intuição, no que o mundo espiritual está tentando te dizer e você não quer aceitar, ou não quer ouvir, ou nesse momento não pode ouvir, né? Também não sei. Abundância é muita coisa. Abundância é a gente poder respirar bem, nutrir nosso corpo, nutrir nosso espírito. Isso é abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deus e Jesus e os espíritos de luz, ninguém quer uma pessoa maltratada, uma pessoa desiludida, uma pessoa rejeitada, uma pessoa enganada, uma pessoa esfaqueada pelas costas, né? Simbolicamente. Ninguém quer isso, não. Deus quer que nós enxerguemos a verdade. Deus quer que nós enxerguemos como é a nossa vida. Por que a minha vida é assim? Por que eu cheguei aqui? O que eu posso fazer para melhorar? Quem eu tenho que cortar da minha vida e quem eu não tenho que cortar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar de determinadas pessoas? Se afaste. Se afaste. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe onde está a verdade, a melhor coisa é se afastar. Pega uma distância, se afasta e volta para dentro. Vai fazer uma meditação. Nesse canal aqui, geralmente eu bato na tecla da terapia. Mas não existe só terapia, não. Existe meditação, né? Existem lugares que promovem meditações, até coletivas, em grupo, né? Para que a pessoa se veja. Eu me lembro de um tempo atrás que uma amiga minha, aliás, duas amigas já, foram fazer uma meditação, que eu acho que durava 5 dias, tá? Num lugar afastado, uma meditação chamada Vipassana, tá? Que todas duas gostaram muito, né? Quer dizer, uma meditação guiada por pessoas experientes, né? Há recursos, você tem que achar os recursos para sair da sua imobilidade, para que você não seja um vivo morto, para que você acorde para a vida, para que você possa ser feliz, tá? Feliz, para a gente ser feliz não precisa de grandes coisas, não. Mas a gente tem que compreender a nossa vida. A gente tem que se compreender, se aceitar. Nós não podemos nos rejeitar. O mundo todo nos rejeita? Tudo bem, mas eu não posso me rejeitar. O mundo todo não gosta de mim? Tudo bem, mas eu me amo. O mundo todo acha que eu falo abobrinha? Tudo bem, mas como eu gosto, eu vou continuar falando. Como eu acho importante, eu vou continuar falando. Como eu acho que pode trazer alguma coisa boa para alguém, eu vou continuar falando. Então não importa o exterior, o externo, né? Até importa, né? Porque quando a gente é criança, a gente se pauta muito por essa questão de ser visto pelo outro, e mesmo adultos, né? Mas enfim, se há problemas com o externo, pelo menos que o interno esteja bem. Pelo menos que você saiba quem você é. Pelo menos que você se faça feliz. Né? Nós podemos estar sozinhos, nós podemos não ter muitos amigos, não ter ninguém que se preocupe muito com a gente, pessoas que nos confundam, não importa. Importa que eu encontre o meu lugar de paz dentro de mim. Que eu me ame, que eu queira o melhor para mim e que eu lute até o fim para fazer o melhor por mim. Nós não podemos nos abandonar. Nós não podemos nos tornar vivos mortos, né? Quem se foi, aqueles que se foram, que nós chamamos de mortos, eles estão vivos. E nós continuamos aqui. E nós estamos vivos. Né? O que nós fazemos de bom para nós e por nós?
com quem nós nos associamos. Dependendo de com quem você se associe, sua vida sempre vai ser ruim. Porque não tem como. São pessoas destrutivas, pessoas que querem te ver por baixo, pessoas que não se importam com você. Então, se você se importa com você, você tem que fazer da sua vida a melhor possível. E se você ainda não se importa com você, vá procurar uma ajuda, tá? Não precisa ser uma terapia, pode ser uma meditação. E não precisa ser essa meditação também que eu falei, foi só um exemplo. Você pode meditar na sua casa. Encontre você dentro de você mesmo, né? A gente precisa fazer isso para a gente não se tornar vivos mortos. Então, esse dia de hoje, 2 de novembro, é um dia que eu aproveitei para fazer essa reflexão, né? Sobre os mortos, que não estão mortos, estão vivos, só que não estão mais ao nosso lado. E nós, que somos os vivos e que muitas vezes estamos mortos, né? Qual é a minha parte, qual é a parte de mim que está morta? Ah, eu não tenho mais esperança? Ah, eu não tenho mais fé? Eu não tenho mais vontade de viver? Arrume alguma coisa, se dedique a alguma coisa. Arrume algo para ser a sua vontade de viver, né? Todos nós precisamos nos dedicar a algo ou a alguém para a gente ter vontade de viver. Porque se a gente não faz nada, realmente a vida fica sem sentido, né? Uma vida sem sentido é uma vida morta. E aí sim nós vamos ser vivos mortos, né? Nós precisamos encontrar a paz dentro de nós e a vontade de viver dentro de nós, tá? Se você não tem essa vontade de viver, procure através de uma causa, vá servir a uma causa, né? Eu conheço várias pessoas e hoje em dia muitas pessoas ouvem falar, né, na televisão, em programas, enfim. As pessoas se dedicam a causas. Então, uns têm mais afinidade com animais, vão se dedicar a uma causa relacionada a animais. Outros a crianças, outros à leitura, outros à reciclagem, enfim, é uma causa. Você acredita naquilo, você quer brigar por aquilo, você quer lutar por aquilo. Aquilo pode ser o seu sentido de viver, né? Nós precisamos de um sentido para viver. Senão, realmente, nós vamos continuar sendo vivos mortos, ok? Espero que essa reflexão tenha sido boa para você. E é isso, tá? Até a próxima.